É preciso sempre ouvir, mas também compreender a palavra de Deus. E daí, este momento agora de reflexão, de homilia e de pequenas ideias que possam também te ajudar a permitir que esta palavra guie a tua vida, os teus passos, a tua caminhada. Lembrando que nós estamos num tempo de advento, e o tempo de advento nos ajuda, entre tantas outras coisas, a confirmar no coração que Deus não perdeu de vista o seu ideal. Deus não perdeu o seu sonho, a sua vontade para com cada um de nós, para com a humanidade. E são os profetas, aqueles porta-vozes de Deus, que vão suscitando no coração humano também esta mesma esperança, este mesmo sonho, este mesmo projeto, de modo que aquilo que é de Deus seja também nosso. A primeira leitura nos ajuda a entender isto. Deus não quer que ninguém passe necessidade. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer que a injustiça fale mais alto e acabe prejudicando alguns. O Senhor dará neste monte para o seu povo um banquete, uma mesa farta, e todos serão convidados a saciar-se nesta mesa que Deus prepara. Uma imagem profética para dizer que Deus quer nos sustentar, que Deus quer saciar a nossa fome e o nosso desejo, não só de pão, pelo amor de Deus, mas o nosso sonho e desejo de felicidade, de vida, vida plena, vida abundante. E quando, gente, Deus pensa, Ele pensa o melhor. Deus nunca vai pensar a sobra, o resto para o seu povo. Ele vai pensar o melhor. Daí o profeta dizer, um banquete de ricas iguarias, a melhor comida, servido de pratos deliciosos, os mais finos vinhos. Deus é requintado quando que Ele pensa em nutrir a nossa fome, em nutrir a nossa vida. Este é o nosso Deus. É um Deus que se ocupa e se preocupa com todo o seu povo. E Deus não desistiu deste sonho. Ele continua, ano após ano, dia após dia, acontecimento após acontecimento, tentando sustentar e nutrir a cada um de nós na fé. Por isso o salmista diz, o Senhor é o pastor que me conduz, é Ele que me leva para os prados verdejantes, mais uma imagem de um espaço agradável, bom, para onde Deus quer nos conduzir. Se a vida é feita de dificuldades, é cheia de problemas que nós enfrentamos dia após dia, Deus quer sempre o melhor para nós. E na fé, a gente vai caminhando para este algo melhor, para esta realidade divina que Deus vai construindo em nós, para o céu, que já começa aqui e agora, nas pequenas escolhas que nós vamos fazendo, nas pequenas ações que Deus vai realizando em nossa vida. Este é o nosso Deus, esperamos nele até que Ele nos salvou. A palavra nos ajuda a entender e a compreender que dentro de nós, nos nossos sonhos e projetos, também deve estar presente o sonho e o projeto de Deus. Um Deus que sente compaixão, um Deus que olha para o seu povo e percebe quem precisa de ajuda, um Deus que, encarnado em Jesus Cristo, atrai para si os seus. Primeira cena do Evangelho, os que são coxos, aleijados, mudos, eles são atraídos por Jesus, porque Jesus é a presença salvadora. O nome Jesus significa Deus salva. Cristo significa aquele que é ungido. Deus salva por meio do seu ungido. O que é salvar? É devolver aquilo que está estragado, devolver àquilo que está estragado a vida, a cura. Quem está cego, enxerga.
Quem é manco consegue caminhar. Deus quer devolver para nós a vida plena. Como que Ele faz isso? Ele faz isso contando com a nossa ajuda. Até aqui, o meu discurso falava apenas de um Deus que parece fazer tudo. Mas agora a gente vai entrando no Evangelho e vamos perceber um Deus que precisa, que quer e que deseja contar também com a nossa ajuda, com a nossa mão, com o nosso envolvimento neste desejo, nesta vontade que Ele tem de dar a todos uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida plena, onde ninguém passe necessidade. Deus, que é Cristo, que é Jesus, olha para o povo e sente compaixão, porque o povo está passando necessidade, fome. Os discípulos não sabem como resolver esta situação. E Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? E eles respondem: 7. Jesus percebe que tem alguma coisa errada aqui. O grupo dos discípulos são 12. 7 pães dá para alimentar muita gente. Não alimenta só 12. Era um costume da época que quando que se ia em peregrinação a algum lugar, se levava os mantimentos para a caminhada, para se sustentar ao longo deste caminho. Este povo, esta multidão vai ao encontro de Jesus. Eles levaram consigo o que precisava. Mas já fazem 3 dias e Jesus percebe que talvez eles não tenham o suficiente para voltar para suas casas. Quantos pães vocês têm, discípulos? 7. É muito. 7 dá para alimentar mais gente. Jesus, Ele intui que o grupo dos 12 tem o suficiente para si e para mais alguns. E então Jesus ensina a nova lógica que nós devemos também aprender, que é a lógica da partilha. Senta em grupo vocês. Vocês também fazem um grupo, vocês fazem outro grupo. Jesus manda todo mundo se agrupar e vai. Quantos pães vocês têm aqui? E aqui? E aqui? E quando todo mundo começa a colocar em comum aquilo que tem, começa a sobrar e ninguém mais passa necessidade. Essa é a lógica de Deus. Se eu guardo 7 pães para mim, eu me fastio, mas alguém passa fome. A lógica de Deus é outra, é a lógica do grupo, do trabalho em comunidade, da partilha, da solidariedade. Agora vamos deixar Jesus ser duro com a gente. E se Ele passar em nossas casas, em nossos guarda-roupas, em nossas contas bancárias, e pedir: quanto que tu tens? Quanta vergonha muitos de nós, a começar por mim, passaremos diante de Jesus, porque teremos que reconhecer: eu tenho mais do que eu preciso. O tempo do Natal, ele sempre nos solidariza, não é verdade? Nós estamos fazendo uma gincana catequética da solidariedade. Bonito, partilha, oferta, despojamento, dar para alguém o que ele precisa. Hoje à tarde estávamos ali no salão, está cheio, está repleto, que beleza, que maravilha. Quanta coisa aqui, de repente, se não fosse esta campanha, esta gincana, este movimento todo, não sei, ia ficar guardado e alguém iria sentir necessidade e não iria ter. Então o tempo de Natal, ele sempre nos solidariza, nos leva a estas ações. Ontem uma família me pedia: padre, eu quero dar um almoço de Natal para uma família pobre. Nós temos bastante,
mas talvez tem quem não precisa. Então arruma uma família pobre que nós queremos levar lá, no dia de Natal, um almoço. E então, já estamos providenciando e cuidando dessa família. Pedi para a dona Isaura, que cuida da pastoral da saúde, ela disse: padre, eu tenho 2. E agora? Falei, então Deus vai cuidar. Uma família já está alimentada, mas tem uma que ainda precisa. Quem desejar fazer, é só me procurar. O tempo do Natal nos solidariza, mas o Evangelho deve nos acompanhar o tempo todo, para que o tempo todo seja Natal na vida de quem precisa. Que este tempo oportuno também nos ajude a sermos sempre e cada vez mais solidários, generosos, gratuitos e aprendermos a repartir, um pouco daquilo que temos com aqueles que não têm. E na partilha nunca falta, porque a graça de Deus acontece e sustenta. Um instante de silêncio para que esta palavra ilumine também a tua vida. Rezemos.